Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quero compartilhar alguma coisa que venho vivendo junto com a minha esposa, os meus familiares e é um momento que a gente precisa passar. Pois bem, vou começar um pouquinho lá de uns 3 anos atrás, quando eu, no carnaval, fui viajar com os meus amigos e nessa casa onde ficamos, tínhamos eram 2 casas, né? E aí numa casa ficou algumas meninas, na outra casa ficamos os meninos, né? E aí, nesse período não sabia, mas eu acabei conhecendo a minha esposa. E nesse período a gente conversou, falamos um pouco sobre, até ela brinca que, nossa, você ficou falando tanto, e eu fiquei, não tenho nada para te oferecer. E aí eu falei, tá bom. Enfim, ficamos e depois do carnaval de 2020, nós voltamos para São Paulo e as coisas começaram a acontecer, pandemia, e mesmo assim a gente continuou se encontrando e mal imaginaria que poderia sair tanta coisa daquele encontro. Beleza. Se passaram um tempo, chegou a hora de viajar. Para quem não sabe, a minha esposa estava indo morar nos Estados Unidos e estava tudo certo, tinha pedido dispensa do trabalho, estava ali só para viajar, para se despedir dos amigos, depois ir para os Estados Unidos, para o Canadá, não, para os Estados Unidos mesmo, para fazer o serviço de au pair. Só que no meio da pandemia as coisas começaram a se agravar, instabilidade, não sei se fecha a fronteira. O resumo daí é que chegou o dia dela viajar e ela ficou um pouco insegura. E a minha esposa é muito espiritual. E quando já em segurança, ela fica bem insatisfeita e fala, peraí, insegurança não é coisa de Deus. E aí, se passaram algumas horas, eu fui até a casa dela, falei, cara, chegou a hora, é a hora que você precisa ir. E ela falou assim, eu não estou com meu coração em paz. Ela falou com o pessoal lá da agência para esperar um pouco, que ela ia se decidir. Nisso, ela fez um jejum e também pediu direcionamento para Deus. Nisso, na palavra que saiu, falava que povo teimoso, povo rebelde, fica em suas pátrias, fica em suas tendas. Aquilo ali foi uma decisão para ela. Dali ela decidiu ficar. E nessa, eu não sei bem o contexto, mas eu acredito que nesse mesmo dia ela também teve, eu acho que não foi isso, mas eu vou falar o que ela sempre me falou. Que em uma oração ela pediu para que Jesus falasse com ela e na palavra falava assim, que ela estaria junto com um homem e estaria salvando a vida dele. Alguma coisa desse tipo. Ai, ai. Mal ela sabe. Isso passou, ela decidiu ficar, e aí, nesse período, nós se conhecemos mais. Em 5 meses e meio, no meu aniversário de 2021, não, de 2020, fazendo 30 anos, eu decidi pedir ela em casamento.
E aí, a melhor decisão da minha vida. Até o momento, porque tem uma que é mais importante, assim como ela mesmo disse. E, enfim, pedi ela em casamento, sem dinheiro, sem nada. A gente iríamos casar, graças a Deus tivemos bastante ajudas e só assim conseguimos comprar nossa casa, fazer nosso casamento. E quem está próximo da gente sabe o quanto nós fomos ajudados, mas graças a Deus, porque eu tenho extrema certeza de que se ele não tivesse nesse barco, nada disso teria acontecido. E aí, se passar um tempo, conseguimos comprar nossa casa, conseguimos casar também, isso anteriormente. A gente casou sem casa e depois conseguimos a casa, enfim. Aqui eu quis fazer um breve relato aí da parte de conhecer a minha esposa e falar sobre ela estar salvando a vida de um homem. E nesse período todo passamos, tivemos momentos felizes, uns momentos apreensivos também. E se passaram os anos, ela engravidou, ela tinha decidido parar de tomar o remédio. E depois ela me veio falar, olha, eu parei meu remédio, tá? Como eu estava falando para ela, vamos esperar mais um pouco, vamos colocar a nossa vida, as nossas dívidas um pouco mais em ordem. Só que eu admiro muito a minha esposa. Ela é ousada. Ela não é covarde. E aí se passaram 2 meses. No finalzinho de agosto ela contou para mim. Finalzinho de agosto não, acho que já era setembro. Ela me veio com um presente, veio com uma caixinha e falou assim, olha, estamos grávidos. Para mim no início foi bem, para quem viu os vídeos, um pouco desesperador, sufocante. Meu Deus, será que eu vou ser capaz? Será que eu vou ser qualificado para criar essa criança? Mas Deus dá o melhor, Pai, o melhor pra gente, o melhor. E nesse período, o que eu pude fazer, estar com ela, eu fiz. Poderia ter feito mais e peço desculpas por não ter feito talvez tudo que não sei se ela imaginaria. E aí curtimos bastante a nossa gestação, até que no dia 27 de dezembro eu passei mal no trabalho, algumas dores na cabeça, nessa região, e fiquei um tempo sentado no banheiro com a luz apagada, para ver se para ver se melhorava, porque era uma coisa mais natural, uma coisa mais, não, isso aqui é normal, como sempre foi das outras vezes. E aí, cara, eu voltei, cheguei aqui cheguei em casa não, falei pra ela, me busca no metrô, porque eu não tô legal, ela, vamos pro hospital, enfim. Aí vim aqui perto de casa, no hospital, e aí passamos por alguns exames. Por alguns exames, e aí depois fui medicado. Na hora da medicação, já melhorou o meu estado, fiquei super bem. Não tinha, só era um pouco da dor de cabeça, a gente fica um pouco mais cansado. Mas estava super bem, sem dor de cabeça nenhuma. E aí, nos exames que eu fiz uma tomografia, sem contraste. Depois que eu saí da sala de medicação, eu fiquei esperando para a médica me chamar para falar um pouco sobre o resultado do exame.
E lá no resultado do exame, ela pegou e falou assim: olha, Wagner, nós verificamos e enxergamos uma alteração no seu exame. E aí eu falei assim: como assim uma alteração? Ela falou: é na imagem. Ela pegou e me mostrou: tá vendo isso aqui? É uma lesão, não sei o que é. E que os sulcos, acho que é sulco que fala, do seu cérebro, por ele estar tão pressionado e inchado, não está tendo esse líquido, né? E aí, aquilo, na hora eu fiquei extremamente aéreo, extremamente perdido, sem saber o que fazer. E nisso a minha esposa me aguardando no saguão do hospital pra gente ir embora. Aí eu falei pra doutora, doutora, você quer me internar? Ela falou assim: eu não poderia deixar você sair. Eu falei: olha, a minha esposa, ela está aqui comigo, está me aguardando, ela está gestante e, sinceramente, eu não queria ficar internado aqui. Eu queria ir para casa, conversar com ela, e amanhã eu vou em um outro hospital que para mim tinha uma estrutura melhor para fazer pelo menos esse atendimento e analisar os outros exames. E até falei para ela: eu não estou dizendo que você é incompetente, que você não tem capacidade, mas eu me sinto mais confortável lá. Ela falou assim: não, tudo bem. Você vai? Eu falei: eu vou. Não tem outra escolha. Se passaram alguns minutos, ela me liberou. Aí eu olhei para minha esposa. Ai, Jesus, sem coragem de falar com ela. E aí, amor, tá tudo bem? Tá. Já liberou? Já liberou. Vamos embora. E fomos. Só que o negócio tava tão desesperador pra mim que quando a gente entrou no carro, eu não consegui falar. Não consegui segurar. Eu falei: amor, é o seguinte. Tem alguma coisa no meu cérebro, na minha cabeça, que a médica viu. Ela queria me internar e eu falei assim: não me interna. Porque eu tenho que conversar com a minha esposa e fazer o que tem que ser feito. Aí depois eu me interno. E eu brinco muito. Pra quem me conhece, a gente tenta levar a vida mais alegre possível. E na hora ela: não, é brincadeira. Começou a dar risada, falou: Agnes, não brinca com isso. Aí eu olhei pra ela, falei: Tamires, você já me viu desse jeito? Já me viu fazer algo desse tipo? Não é verdade. E aí começa a nossa batalha. Fomos pra casa, falei com a minha... Acho que a minha sogra... falei com a minha sogra sobre o que estava acontecendo, porque a gente precisava devolver o carro dela. E fomos dormir, porque eu precisava ter uma noite de sono, porque eu sabia que o negócio era sério e que não poderia postergar mais, e que eu sei que se eu entrasse no hospital não sairia de lá. Dormimos. No dia seguinte... não, só uma observação. No dia seguinte a gente estava com o carro e falei, né, eu e minha esposa falou com a minha sogra e fomos a caminho do hospital, passamos pela casa da minha mãe. E aí fui falar com ela que os médicos tinham encontrado alguma coisa e que muito provavelmente nós estávamos indo para o hospital e muito provavelmente eu ficaria internado. E a gente, só quem sabe, só quem passou por qualquer tipo de internação chega a ser
desesperador, ainda mais quando você não sabe o que é, mas ouve tantas pessoas falando tantas coisas. Isso me deixava sufocado. E fomos pro hospital. Realmente o plantonista falou que tinha alguma coisa assim que precisaria nos internar. Aí fiquei internado no dia 28 de dezembro. E aí começou aquela angústia. O que era? Não sabe, ainda não fala. Até que no dia 20, acho que no 29, eu fui atendido pelo neurologista, neurocirurgião, e ele falou assim: olha, realmente tem ali um negócio, a gente não sabe o que é. Não adianta eu vir fazer uma microcirurgia em você, tirar um pedaço de cérebro, né, de tecido, e quando a gente manda para patologia, chegar lá e era só cérebro. A gente precisaria fazer uma operação, uma cirurgia, e que nessa cirurgia a gente faria a ressecção de toda a área lesionada e que faríamos depois dessa cirurgia, a gente fecharia e mandaria para patologia. A cirurgia, ela não sei se vai dar para ver, ela tá aqui, ó, fazendo esse círculo aqui de uns 10 centímetros, mais ou menos. E aí, eles falaram que precisaria operar. Cara, a partir do dia 29 ali, eu cheguei a ficar com algumas horas sem enxergar o futuro. Algumas horas sem... Não consegui programar nada pro futuro. Não conseguia ver o meu futuro. E a partir dali, quando começou a minha conexão maior com Deus. Quando, lá atrás, quando minha esposa recebeu a palavra que ela estaria salvando um homem, isso era sobre mim, mas não era sobre eu espiritualmente, não era sobre eu fisicamente, era eu espiritualmente. Eu sempre achei que eu era um amigo de Deus, que Jesus estava sempre comigo. Mas eu acho que faltava mais. E eu sabia que eu precisava de mais. Ela, nesse período, me ajudou muito. Mesmo grávida, ela ficou praticamente quase todos os dias da minha internação. E a partir daquele dia 29, a gente começou a orar. Lá no hospital mesmo, a gente começou a clamar. E ali eu senti muito a presença do Espírito Santo. Naquele hospital. E a única coisa que eu pedia, que eu clamava, era por misericórdia. E que Jesus conseguisse, Pai, me dar mais uma oportunidade. A oportunidade de viver, de acordar da cirurgia, né? Depois da anestesia. Porque eu sabia que se eu acordasse as coisas iriam mudar e seriam diferentes. E assim as coisas foram acontecendo. Foi agendada a cirurgia, eu me internei no dia 28 e a cirurgia foi feita no dia 3. Passei o ano novo no hospital junto com a minha esposa e foi a melhor coisa. Porque na virada de 22 para 23, a gente passou orando, a gente passou clamando, pedindo que Jesus estivesse no barco com a gente, que não nos desamparasse. E eu vou falar para vocês, estar na presença de Deus é a melhor coisa. Porque
Na hora que você sente a presença, você sabe que, cara, viver sem ele, Jesus, não faria sentido para as nossas vidas. E foi assim com a vida da minha esposa e está sendo para nós hoje, como casal. É bem difícil para a gente imaginar viver sem ele. Aliás, não tem essa opção. Nosso casamento, o centro do nosso casamento é Jesus. E a gente tenta fazer o melhor para que outras pessoas olham para a gente e verem a gente como espelho, como exemplo de casal, de espiritualidade. E a gente tenta fazer o nosso melhor. Pessoal, vocês precisam ter essa conexão com Deus. Você precisa ser tocado pelo Espírito Santo. Porque, gente, eu sempre falei assim, cara, eu nunca tive problema na minha vida. Nunca. Eu sempre fui de família humilde, mas nunca tive problema. Eu perdi meu pai em 2015 e nunca questionei. Nunca falei assim para Jesus, por que levou meu pai? Simplesmente eu entendi e aceitei. Óbvio, a gente sente falta, a gente tem saudade, mas nunca questionei. Nunca questionei. E isso me faz ficar leve, porque eu aceitei o que Jesus tem para minha vida. E ali na ausência do meu pai, muitas coisas aconteceram que talvez se ele estivesse presente não teria acontecido. E assim também foi na minha doença. Eu nunca questionei. Por que eu? Por que eu? Eu tive bastante gente próxima a mim que falam que, cara, Wagner, por que você? Tantas pessoas ruins. Por que você? Por que você que tinha que passar por isso? Eu falei assim, para todas elas que falaram isso para mim. Por que não eu? Por que não eu? Tantas pessoas aí ruins, mas o que eu sou melhor do que eles? Por eu não fazer o que eles fazem? Jesus, ele vai em pessoas que é para glorificar o nome dele. É falar assim, aquele ali não vai. Aí ele vai lá e confunde os sábios. Pega aquele louco e confunde os sábios. Fala assim, não, é esse aqui. Assim como o apóstolo Paulo. Tudo que não era para ele ser, porque das coisas que ele cometeu terrenamente, mas Jesus fala assim, você vai ser meu apóstolo. E ele é quem é. Então por que não eu? E o outro exemplo era o exemplo mais claro. Cara, se Jesus, o Deus vivo, tanto na sua forma espiritual como na sua forma carnal, passou por tantas aflições, passou por tantas tentações, foi crucificado, foi morto, foi sepultado. Ele precisou passar por isso, porque eu, um ser humano qualquer, não poderia passar por isso. E daí eu comecei com a ajuda da minha esposa, me aproximar mais, orarmos diariamente, para que tivéssemos o milagre. Ah, Jesus, mas saiba que independente de qualquer circunstância, eu creio na minha cura. Independente de qualquer ação que tiver daqui para frente, creiam que Deus, ele abre e fecha portas. E se ele abrir, ele é Deus. Mas se ele fechar, ele vai continuar sendo Deus.
porque ele é incrível, ele é maravilhoso, e a sua misericórdia é para sempre. E aí eu falei, vamos encarar. Foi feita a operação, operei no dia 3, no dia 5 eu tive alta. Não sei se é um milagre, mas depois da anestesia que passou, eu não estava entubado, estava bem, respondendo bem, super saudável, né? Claro que eu fiquei internado um período para ter mais, né, controle do quadro. E enfim, tive alta no dia 5, só que voltei para casa e aí eu comecei a tomar os remédios para antibióticos, né? E eram bem fortes. E eu tenho um estômago bem sensível. Enfim, eu comecei a tomar primeiro, segundo, depois, cara, eu não parava de vomitar. Qualquer coisa que eu colocava na boca saía uma enxurrada de vômito. E esperei até a noite. Falei, não, isso era de manhã. Eu esperei até a noite pra ver se melhorava. Enfim, não melhorei. No sábado à noite, isso era 7 ou 8, alguma coisa assim. Nós voltamos para o hospital, minha irmã me levou, junto com a minha esposa, e lá eu fiquei internado de novo. Mas ali foi mais tranquilo, né? Eles internaram pela minha urina, estava com... Eu não sei, me fugiu o nome da cabeça agora, que estava 18 mil. E acabaram me internando por isso. E o resumo, eu fiquei do dia 9, 8 ou 9, até o dia 12 internado na UTI, para fazer todo, né? Tirei o líquor da coluna, que é o mesmo líquido que fica no cérebro, para ver se tinha algum tipo de infecção de bactéria, e não tinha nada. Tivemos a alta e foi a minha maior alegria. Gente, eu poderia não estar aqui. Eu poderia estar sequelado. Mas pela glória de Deus, pelo milagre que Ele vem me dando diariamente, eu não tenho nada. Não tive nenhum tipo de... Nada de sequelas, nada. E nesse período, a única coisa que eu foquei era na minha saúde, mas principalmente estar presente de Deus. Porque nesse período, só quem me sustentou foi Jesus. Eu tive o apoio sim da minha esposa, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus sogros. Eu tive todo o apoio. Mas, cara, a minha presença maior foi estar com Deus. Porque Ele me mostra que sem Ele nós não seremos nada. E se eu depositar a minha angústia nas mãos deles, eu terei dias calmos e leves. E passando por isso, né? Depois dessa operação, nós ficamos aí aguardando o período da patologia para saber o que era, né? Mas a probabilidade de ser um tumor, ela existia, a possibilidade de ser uma infecção, uma inflamação existia. E quando chegou no dia do resultado, nós fomos para o hospital. E naquele nível de ansiedade, de angústia, de apreensão, saiu o resultado e o meu resultado foi um glioma de grau 3. São 4 graus, né? Grau 1, 2, 3 e 4. O 4 é o glioblastoma, é um tumor mais agressivo, e o meu é o terceiro. E
E daí, né, outro baque, poxa, mas mais uma vez eu falei, eu estou com Jesus e ele vai estar comigo nesta fase. E vamos, como disse, só vamos. Esse período foi bem intenso também, porque foi um período de que precisamos fazer 30 sessões de rádio e químio. A minha químio é uma químio oral, é um T-modal, onde eu tomo em casa. Ela era um pouco forte e eu tinha um pouquinho de náuseas, mas era bem leve. E o que me cansava muito era a radioterapia. O que é radioterapia? Nada mais é do que você tratar a lesão que você tem com raio-x todos os dias. E isso foram por um total de 45 dias, né? Porque a rádio não fazia de final de semana. Graças a Deus, nós temos um bom convênio. O convênio foi feito para minha esposa passar na gestação e eu acabei usando muito mais do que ela. Até então, porque também, né, foi tudo planejado, mas a gente não esperava uma transição de trabalho e troca de convênio e acabou caindo na carência mesmo assim mesmo. Ela recebendo a carta do convênio anterior, mas como ela se tornou MEI PJ, né, ela precisava, não daria para fazer essa transição e tirar a carência. E ela acabou tendo no hospital público. E aí, né, consegui fazer num bom hospital. Pessoal, o que eu quero dizer é que o SUS ele é muito bom. Ele é muito bom, mas tem as suas deficiências. A sua falta de agilidade, a sua... Poxa, será que eu conseguiria fazer tudo que eu fiz em 3 meses? Eu operei em janeiro, em 15 de abril eu tinha finalizado todas as sessões. E detalhe, eu comecei a fazer as sessões de rádio e químio em final de fevereiro. Foi tudo muito rápido. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Deus nos deu condições, nos trouxe provisão para conseguirmos fazer isso. Enfim, fizemos. Aí as reações da rádio eram até mais difíceis porque precisava ir até o hospital todos os dias, de segunda a sexta, e me deixava muito cansado, exausto, fadigado, com falta de ar, dores nos joelhos, no corpo. Graças a Deus que onde eu trabalho, eles tiveram entendimento e fizeram com que essa minha primeira parte de químio e rádio eu ficasse em casa. E isso foi fundamental. Sabe por quê? Eu vou te mostrar com quanto Deus ele trabalha nos detalhes. Quando eu recebi essa proposta de emprego, em 2020, a primeira vez eu recusei, porque nunca tinha trabalhado como PJ, e eu recusei. O salário era bom, e eu recusei. Isso, poxa, no mesmo dia, falei, caramba, no mesmo dia não, no dia seguinte, vim, conversei com a minha esposa, falei, amor, eu recusei por conta disso, né, não vai ter convênio, enfim. E aí ela falou assim, se é o que tá no seu coração, se é isso, vamos pra cima. Só que, cara, um dia durou essa minha decisão, porque o Espírito Santo começou a me incomodar. Falar, cara, por que eu estava fazendo um trabalho freelance em uma outra empresa e por que eu rejeitei
Mas hoje eu entendo, porque Deus, ele faz no tempo dele, e você só vai entender lá no futuro. Você não vai entender de imediato, porque nós seres humanos, nós somos ali, queremos ali e agora. Mas não, Deus é no tempo dele. E ele me incomodou. E eu falei com hoje minha chefe. Eu falei, olha, eu me arrependi. Tem como a gente iniciar as tratativas de novo? Ela falou assim, Wagner, eu falei pra você, porque eu tinha você e mais uma pessoa, eu escolhi você. Mas como você não aceitou, eu já coloquei ele no lugar, que na vaga que estava faltando, que estava precisando para ser preenchida. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, se quando aparecer uma outra oportunidade, me avisa, que eu tô 100% disponível para encarar esse desafio. Eu falei, não, tudo bem. Isso foi em abril, maio. Em agosto, fizemos um culto de ação de graças aqui. A minha esposa é a mulher do culto de ação de graças. E ela tá certa. Porque a base dela é agradeça antes que aconteça. Em tudo dei graças. Agradeça pelo trabalho que está por vir, pelos estudos que serão concluídos, mesmo que ainda nem iniciados. Agradeça, porque sem ele, sem o agradecimento, possa ser que tantas outras coisas nem aconteçam. E ela sempre trabalhou nessa base. E aí fizemos um culto de ação de graças. E nesse culto, a gente agradecia pelo tempo que eu passei desempregado, e agradecia pela nossa casa, porque o culto era para a nossa casa, que tínhamos conseguido, e por tudo que ainda poderia acontecer, né? E nisso, depois desse culto, no dia seguinte, a minha chefe, em agosto, me ligou e falou assim, cara, apareceu outra vaga em um outro lugar. Você quer? Eu falei, eu quero. Aceitei. O cargo era o mesmo cargo, com um salário maior, e lá eu teria mais 2 pessoas para me ajudar. O porquê eu estou detalhando isso? Porque se eu tivesse aceitado a primeira proposta, eu ia trabalhar sozinho. E hoje, na segunda proposta que eu aceitei, eu trabalho com mais 2 pessoas além de mim, na parte administrativa. E eu só vejo Deus nisso. Porque não era para eu ter aceitado o outro, porque ele sabia tudo que eu iria passar. E se eu tivesse no outro emprego, né, no primeiro cargo, na primeira contratação, eu não teria... as coisas iam ser muito diferentes, porque eu ia estar sozinho, puxa, eu ia ter que me desligar da empresa, porque eu sou PJ, né? Mas Deus faz nos mínimos detalhes. Graças a Deus, esses 2 colegas de trabalho segurou todas as pontas nesse período que eu fiquei afastado. E se não fosse este emprego, esta permissão que Deus trabalhou, eu nem sei como eu estaria, mas Ele é tão maravilhoso que Ele me colocou no lugar certo. Pois bem, passei por esse processo de quimio e rádio, e aí fiquei 1 mês sem fazer nenhum tipo de exame e também de tratamento depois. Voltei a trabalhar e estou aí trabalhando até hoje.
Há um mês atrás eu fiz uma ressonância como controle e na ressonância apareceu que o tumor ainda estava lá e tinha crescido novamente. Cara, mais uma angústia para as nossas vidas. E eu falo nossas porque minha esposa, ela compartilha comigo. E ela foi comigo, ela deixou o Caleb com minha sogra e nós fomos novamente para o hospital para entender, né? E que a gente já tinha a informação que o melhor era fazer a operação novamente. Fomos no hospital, aí eu passei em 2 hospitais, com o doutor que me operou na primeira cirurgia e com a equipe do doutor que é meu oncologista hoje e faz o acompanhamento comigo. E ele falou assim, cara, vai precisar operar, mas, né, procura de novo o primeiro médico, fala com o neurocirurgião da equipe do meu oncologista também. Enfim, fui lá, conversei com ele e ele falou assim, olha, cresceu, está aí ainda e a gente precisa operar. E essa operação precisaria ser o mais rápido possível para não perdermos o timing. E eu falei, tá, nós vamos operar. Pode fazer os pedidos e vamos. Na minha vida, gente, foi o que eu falei ali uns minutos atrás. Minha vida nunca foi difícil. Eu tive o melhor carro, eu tive a melhor família, eu tive a melhor condição. Minha mãe que me criou com apenas uma coisa, o amor, que é o sentimento mais importante que é falado na palavra de Deus. Amar os outros como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. E precisaria fazer outra operação. Então minha vida nunca foi difícil. E eu nunca também fiquei, por quê? Óbvio que na hora que você recebe, você se entristece. Mas a decisão de você viver nessa tristeza é sua. De viver nesse deserto é sua decisão. Só que depende de como você quer viver esse deserto. Você quer viver esse deserto com Jesus? Então vai. Porque ele lá no deserto, ele vai prover a água para você beber aonde não tem. Ele vai prover o alimento aonde não tem, naquele lugar escasso. Ele vai prover a sombra para você ter um dia de não com muito calor. Porque ele é o Deus do impossível. E a minha decisão foi essa, foi operar novamente, junto com eu ouço muito a minha esposa, e precisa ser feito, e vai ser feito. Tudo que eu estiver ao meu acesso, eu farei. Mas eu creio, em nome de Jesus, que quem estará na minha operação, guiando a mão dos médicos, será Jesus. E o Espírito Santo estará lá também me consolando. E eu tenho fé que serei curado, como eu já agradeço que serei curado. E que, poxa, imagina só, antes de operar, eu sei que eu vou ter que fazer uma outra ressonância. Imagina se não tem mais nada. Glória a Deus. Glória a Deus. E se tiver, glória a Deus do mesmo jeito. Porque faremos o que for possível e necessário. E sempre agradecendo.
Agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar e por ter morrido no meu lugar. Eu agradeço, porque o milagre da ressurreição fez com que hoje todos nós estivéssemos aqui. E é isso. Farei essa operação novamente. Acredito eu que com melhores equipamentos. Essa cirurgia foi agendada para dia 1º de agosto. Eu estou... Cara, cada dia que passa, eu estou mais leve. Eu estou mais confortável, não conformado, mas confortável em passar por essa cirurgia. Porque nesse período de 1 mês e meio, nos nossos devocionais que fazemos, nas nossas leituras e orações, gente, eu agradeço diariamente por estar vivo. Todos os dias eu acordo e agradeço por estar vivo. É aquela famosa frase clichê: o futuro a Deus pertence, o amanhã a Deus pertence. E é dessa forma. Então, cada dia que eu acordo, eu agradeço. E cada noite que eu vou orar, eu agradeço pelo dia que tive, pelas oportunidades de viver, de ter feito tudo que eu fiz naquele decorrer daquele dia. Eu agradeço e já deixo nas mãos de Deus o meu próximo dia. E que tenhamos uma noite confortável, uma noite no descanso do Senhor, porque é isso. E aí estamos focado nessa operação. Eu vou trabalhar até amanhã, sexta-feira. Hoje é dia 26, acho que é 26 hoje. E vamos passar por isso de novo. Vai ser o mesmo processo, mas com Jesus eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Eu creio, em nome de Jesus, que a operação será um sucesso, que a operação vai trazer mais tranquilidade para as nossas vidas, para fazer o que tem que ser feito posteriormente. Quero agradecer a Jesus por este testemunho, que fui encorajado há minutos atrás. Minha esposa vivia falando: Wagner, você precisa testemunhar. Eu falei: Tamires, eu preciso ser curado para testemunhar. Eu preciso ser... Cara, estou aqui para todo mundo entender que eu quero... Eu estou agradecendo pela minha cura antes que ela aconteça. E eu fui encorajado por 2 pessoas que deram seus testemunhos agora. Uma delas é um amigo meu, que teve crise de pânico, né? E conseguiu ser curado. E outra é um amigo que... Eu não sei se eu posso falar amigo de doença, porque minha esposa, quando compartilhou o testemunho por ela escrito no Instagram, tivemos muitos contatos com muitas pessoas que estavam passando pela mesma situação. E eu conheci ele através da mãe dele, que procurou a minha esposa, me procurou e começou a falar um pouco sobre o tumor, e que ele não morava no Brasil, estava fazendo todo o processo lá, mas estavam angustiados para que ele voltasse. E hoje ele fez um breve relato de como está sendo a experiência dele. E graças a essas 2 pessoas me encorajou. E falei assim: cara, eu vou fazer isso agora. Ficou longo. Quem vai ver vai ser as pessoas que realmente têm interesse em conhecer um pouco sobre minha vida e o meu testemunho.
e principalmente nessa fase. E é por isso. Muito obrigado a todos, eu espero que tenham uma ótima noite e quero falar que na hora que vocês sentirem a presença de Deus na vida de vocês, cara, é impossível, é proibido viver sem Ele. É uma sensação maravilhosa. E é o que eu vivo dentro desse deserto. Esse deserto eu atravessarei em nome de Jesus e atravessarei dando glória. Ai, é isso. Muito obrigado. Vou deixar minha oração aqui. Jesus Pai, boa noite. Venho aqui agradecer o Senhor por ter me encorajado, por ter tocado em meu coração, que eu fizesse esse testemunho, gravasse esse vídeo para compartilhar com tantas outras pessoas e que eu seja exemplo, Pai, para a vida de tantas outras pessoas. Que o Senhor abençoe a vida de todas as pessoas que estão ouvindo esse testemunho, que o Senhor abençoe a vida delas, visite a vida delas hoje e mostre o quão bom é importante e é gostoso viver na Tua presença, porque Tua presença é o suficiente, a Tua presença nos basta, nos preenche e jamais teremos sede, Pai. Que eu agradeço em nome de Jesus e amém. Valeu, pessoal. Boa noite.